Boa tarde, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo seja com seu povo nessa tarde. Que a boa mão do Pai esteja abençoando a cada um de nós. Teremos a nossa live nesse momento e eu quero começar fazendo o anúncio acerca de como procederemos no próximo domingo quanto ao nosso culto. Então, o governador decretou esse toque de recolher e decretou um lockdown esse final de semana. Nós, então, não teremos reunião pública no próximo domingo. O que nós teremos serão as transmissões. Então, pela manhã, teremos a transmissão do nosso culto matinal, 10h15 até 11h45. E à noite, como será transmissão, nós não teremos deslocamento, faremos a gravação antes, teremos então a transmissão no horário normal, 19 horas até as 20 horas e 30 minutos. Contamos com a assistência virtual dos irmãos. Não podemos nos reunir geograficamente, mas estaremos reunidos virtualmente e, acima de tudo, reunidos pelo Espírito de Deus. Então, de início, essa comunicação. Quero pedir oração pelo pastor Nogueira. Ele está internado já há alguns dias e o caso dele tem sido bem difícil. Então, os irmãos clamem por refrigério para o nosso pastor. Clamemos pela irmã Luci, esposa do pastor Estélio. Começará seu tratamento de quimioterapia na próxima semana. Nossa irmã Darcy, nosso irmão Clay e o pastor José Silvestre. Assim também a irmã Eunice. Clamemos por essas vidas. Amado Senhor, queremos dar glória a Ti, porque o Senhor é bom. E Te louvar, ó Deus, porque a Tua bondade tem sido conosco. Ó Pai, como é bom pertencer a Ti. Nós amamos o Senhor, Pai. Muito obrigado. Senhor, eu quero pedir para que o Senhor seja com o nosso estado, Pai. Tem misericórdia do nosso estado, da nossa cidade. Senhor, coloca no coração dos nossos governantes temor do Senhor, Pai. Acima de tudo, temor do Senhor. E, ó Pai, dá a eles sabedoria para administrar bem essa cidade. Senhor, eu te suplico, ó Deus, para que seja com os nossos enfermos. Pastor Silvestre, o pastor Nogueira, a irmã Daci, a irmã Luci, a irmã Eunice. Ó Pai, seja com nosso irmão Clay. Cuida de cada um deles, ó Deus. Suplico pela tua palavra agora, vem falar aos nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui um estudo, algo que eu já compartilhei no passado com a nossa igreja, e eu queria fazer um devocional disso hoje. Eu queria pensar sobre a intervenção de Deus. Meus irmãos, nós não podemos nunca nos esquecer disso. Nós pertencemos a um Deus que intervém na história do seu povo. Eu gosto muito de um hino que diz assim: porque Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Ele intervém. Nós podemos crer nisso e esperar isso. Eu queria mostrar uma passagem da Bíblia onde há uma intervenção bem clara do Senhor. Abre, por favor, em 2 Reis, no capítulo 6. Nos versículos 1 até o versículo 7. Diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Então, meus irmãos, eis aqui uma passagem onde a gente vê uma intervenção bem clara de Deus. A intervenção foi fazer um machado flutuar. O texto faz questão de dizer que o ferro flutuou. Meus irmãos, isso é impossível. Isso humanamente é impossível. Ferro não flutua, ferro afunda. Mas com a intervenção de Deus, o impossível acontece.
Com a intervenção de Deus, água vira vinho. Com a intervenção de Deus, pães se multiplicam. Meus irmãos, com a intervenção de Deus, cego enxerga, aleijado anda, mortos ressuscitam. Com a intervenção de Deus, machado flutua. Precisamos crer nisso, precisamos confiar nisso e buscar isso. Meus irmãos, com a intervenção de Deus, casamento é restaurado. Com a intervenção de Deus, filhos voltam para o aprisco do Senhor. Com a intervenção de Deus, vidas são salvas em nome de Jesus Cristo. Precisamos crer, confiar, buscar a intervenção de Deus. E aqui, então, nós vamos ter alguns princípios, algumas considerações que devem nos levar a pensar. O que envolveu essa intervenção do Senhor? Qual é o contexto? Quais são as implicações dessa intervenção? Então, a intervenção de Deus no machado que flutuou. Observe, então, em primeiro lugar, o versículo 1 diz assim: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Meus irmãos, como é que está a tua habitação? Como é que você percebe a tua morada? O contexto que você vive. Os filhos dos profetas, eles começam dizendo que o que eles viviam estava muito estreito, estava apertado, estava desconfortável. Então a passagem começa dizendo que onde eles moravam era estreito, e eles queriam um local mais confortável. Vamos pensar um pouco? Como é que está a sua vida? Está estreita ou está confortável? Pensa bem nisso. Do jeito que está, continua ou algo mais precisa acontecer? Porque se eu quero intervenção de Deus, eu devo admitir que está estreito. Se do jeito que está bom, para que eu quero ajuda? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua família? Como é que está a sua caminhada espiritual, sua vida com Deus? Eles estão entendendo que estava estreito. Eles estão entendendo que precisava haver melhora. Meus irmãos, algo que deve haver no nosso coração, uma insatisfação santa. Observe essa expressão, uma insatisfação santa. Precisamos explicar um pouco mais. A insatisfação por si está associado com murmuração, com ingratidão. Está associado com um coração realmente amargurado. Mas quando eu falo aqui insatisfação santa, é no sentido de querer mais de Deus, de querer que o Senhor, Ele realmente alargue a nossa morada, de querer que o Senhor realmente faça aquilo que Ele prometeu, vida e vida em abundância. Meus irmãos, Ele falou que do seu interior fluiriam rios de água viva. A Bíblia fala sobre sermos cheios do Espírito Santo. Então, a Bíblia fala sobre aquele lar feliz, onde a esposa alegra o marido alegra a esposa, os filhos alegram os pais alegram os filhos. A Bíblia fala sobre uma caminhada cristã altaneira. Então, meus irmãos, é nesse sentido que eu falo de insatisfação santa. A Bíblia diz que a igreja ela tem potencial para transformar a sociedade que a cerca. Olha, a insatisfação santa é querer mais do agir de Deus no seio da nossa igreja, no seio da nossa casa, no seio da nossa vida. Então, em primeiro lugar, como é que está a tua morada? Aquelas pessoas perceberam que estava estreito. Eles queriam mais, eles queriam um alargamento. Precisa haver a percepção de que estamos abaixo daquilo que o Senhor planejou para nós. Meus irmãos, Deus planeja coisas grandes para nós. E nós precisamos olhar para nós e olhar para aquilo que o Senhor planejou. E ficarmos insatisfeitos, porque aquilo que Deus quer ainda não está acontecendo na sua plenitude em nós. Ora, pensa bem nisso. Cheios do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você percebeu enchimento do Espírito na sua vida? Meus irmãos, a Bíblia fala sobre sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, a ponto de Paulo poder dizer:
Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu não tenho autoridade para dizer isso, eu devo admitir que eu estou abaixo do potencial que Deus planejou para mim. Então, em primeiro lugar, aquelas pessoas chegaram a Eliseu e disseram: olha, está estreito. Do jeito que está, não dá para continuar, a gente precisa de mais. A gente precisa de ter um alargamento. A gente precisa de ter mais espaço. Meus irmãos, insatisfação santa, percepção do problema. O próprio Eliseu, se nós olharmos a história de Eliseu, o próprio Eliseu queria mais. Quando ele andava com Elias, Elias falou assim: o que queres que eu te faça? E Eliseu faz aquele pedido ousado. Eliseu fala: eu quero porção dobrada do teu espírito. Percebe o desejo de Eliseu por algo maior, por algo a mais? Porção dobrada do teu espírito. O próprio Elias falou: dura coisa pediste. Mesmo sendo uma dura coisa, aconteceu. Jesus Cristo, ele falou assim: quem é o pai que, se o filho pedir um pão, o pai vai dar uma pedra? Se o filho pedir um peixe, o pai vai dar uma cobra. E ele termina dizendo: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Então, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Elias. Jesus Cristo está dizendo que a gente pode pedir não apenas porção dobrada, a gente pode pedir pelo próprio Espírito Santo. Nós já temos esse Espírito porque fomos selados quando cremos. Mas, meus irmãos, o enchimento do Espírito, uma vida plena no Espírito, o fruto do Espírito em nós. Ora, precisamos desejar, precisamos querer, precisamos ansiar. Não se contente em ficar abaixo do potencial de Deus para a sua vida. Precisa haver essa insatisfação santa. O próprio Eliseu pediu por algo mais. Nós sabemos que o homem, ele já está abaixo do potencial de Deus por causa do pecado. Nós já sabemos disso. Então o pecado nos aleja, o pecado nos atrofia, o pecado nos amarra. Nós sabemos que nós crentes somos libertos, mas mesmo libertos, muitos crentes ainda vivem um tanto trôpego, talvez a maior parte. Então nós precisamos desejar isso. Seu casamento, ora, como é que está? Você crê que vive plenitude conjugal? Você crê que o seu papel como homem está sendo bem desempenhado? Você é o cabeça da sua casa, você é o protetor, você é o mantenedor, você é o santificador do seu lar, o sacerdote? Você entende que está sendo isso? Porque senão você está abaixo do potencial e você precisa desejar o que o Senhor planejou. Meu irmão, ser casado não é apenas pôr uma aliança no dedo, não é apenas uma vida de rotina, é realmente amar a esposa como Cristo amou a igreja. Minha irmã, como é que está a senhora? Plenitude conjugal? A senhora crê que realmente está sendo aquilo que Deus planejou a auxiliar do seu esposo? Realmente o que o Senhor planejou? A Bíblia diz que a mulher é a glória do homem, o homem a glória de Cristo e Cristo a glória de Deus. Veja, Cristo tem certeza que ele é a glória de Deus. O homem deve se esforçar para ser a glória de Cristo. Não aceitemos ficar abaixo desse potencial. E a mulher tem que ser a glória do seu marido. Minha irmã, seu marido, a senhora está sendo a glória dele? Olha o potencial que Deus te deu. Não aceite ficar abaixo disso. Em primeiro lugar, como é que está a sua morada? Como é que está a sua realidade? Sente que está estreita? Precisa ter essa percepção, precisa ter essa insatisfação santa e desejar o potencial de Deus para a sua vida. Deus te deseja alegria, Deus te deseja regozijo, Deus te deseja plenitude. Busque isso do Senhor. Segundo lugar, o que a gente percebe aqui? Eles chegam até Eliseu no versículo 2 e diz assim: vamos até o Jordão, tomemos nós, cada um, uma viga e construímos um lugar em que habitemos. Veja, eles estão dispostos a se esforçarem
por ter um local mais largo, por ter uma situação mais confortável, uma situação melhor habitável. Eles vão até Elias, mas não esperando que Elias faça por eles. Eles vão até Elias compartilhando quais são os planos deles. Desculpa, eu disse Elias, mas é Eliseu. Olha, Eliseu, está apertado. E a gente quer realmente fazer algo para melhorar. Percebe que eles estão dispostos a pagar o preço do esforço? Meu irmão, pense bem. Eles estão no local, vão até o Jordão. Geralmente o rio está no local mais baixo. Então eles vão descer até o Jordão, vão retirar vigas do arvoredo que tiver ali em volta e vão subir com essas vigas. Percebe a trabalheira? Primeiro porque nós sabemos, né, que o trabalho de lenhador é um trabalho realmente exaustante. Então, cortar madeira com machado, meu querido, quem é lenhador sabe o que é isso. E olha só, além de cortar a madeira, tem que pegar a madeira e colocar nos ombros. Juntaria talvez 2, 3, 5 homens. Ou precisaria arrastar essas madeiras até ladeira acima. Percebe? Madeira é rústico, é algo que machuca, é algo que exige esforço e que leva tempo. A morada é estreita, eles não estão satisfeitos com a morada. E para que haja uma diferença, eles estão dispostos a pagar o preço do esforço. Meu irmão, eles não chegam até Eliseu e pedem para que Eliseu realize um milagre de forma que eles não tivessem esforço nenhum. Pelo contrário, eles se empenham, eles se desgastam, eles se esforçam. Não tem como ter uma morada alargada. Não tem como viver uma vida com o potencial de Deus se não houver o compromisso de se esforçar por isso. Jesus Cristo falou sobre uma casa que pode suportar tempestades, suportar enchentes, suportar o vento. E ele disse que essa casa tinha que ser edificada sobre a rocha. Para edificar essa casa na rocha tem que haver esforço, tem que cavar na rocha. Meus irmãos, é impossível. Impossível. Queremos bonança se não estivermos dispostos a nos esforçar por essa bonança. A caminhada com Deus é uma bênção, e é tudo pela graça. Mas não é uma graça que nos induz à preguiça. Não é uma graça que nos induz à letargia. Não é uma graça que nos induz ao comodismo. Pelo contrário, Paulo disse que por causa da graça ele se esforçava. Então, saber que Deus vai agir deve me levar a esforçar-me pelo agir de Deus. Quando a Bíblia fala, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham, está dizendo o seguinte, porque você crê que Deus vai edificar, aí você se esforça em trabalhar. Deus vai honrar o seu esforço, Deus vai honrar a sua busca, Deus vai honrar o seu agir. Meu irmão, se esforce por ser um marido melhor, Deus vai honrar o seu esforço. Não fique esperando que a sua esposa se esforce. Esforce-se você por ser um marido que realmente se faz presente, por um marido que realmente procura ser o sacerdote, ser o líder, ser aquele que ama, ser aquele que santifica. Minha irmã, se esforce por ser uma esposa melhor, Deus vai honrar o seu esforço. Corte essa lenha, esteja disposta a carregar essa lenha ladeira acima. Deus, ele vai honrar o esforço do seu povo. Meus irmãos, como crentes de Jesus Cristo, nos esforcemos pelo Senhor, nos esforcemos pelo reino do Senhor, pela igreja do Senhor, paguemos o preço. É fácil? Claro que não. Cortar madeira? Dar machadada? Você bate a primeira, bateu a segunda, bateu a terceira, e às vezes parece que o trabalho não está avançando. Realmente não é fácil, mas lembre disso. A morada apertada não é algo de Deus para a sua vida. Você quer alargamento? O Senhor vai te dar alargamento. Se esforce para que o Senhor intervenha. Vamos aqui a uma terceira lição que é igualmente perceptível nesse texto. Precisa haver a certeza de que o Senhor está sendo com você. Precisa haver a certeza de que o Senhor está sendo com você.
Versículo 2 termina dizendo assim: respondeu ele, Eliseu, ide. No verso 3 fala, disse um, serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. Meus irmãos, vamos entender. No versículo 1, eles compartilham com Eliseu a situação que viviam, a morada estreita. No versículo 2, eles falam quais são seus planos. Ir ao Jordão para cortar árvore. No verso 3, eles falam com Eliseu, olha, mas a gente queria que o senhor fosse junto. Por que eles fizeram isso? Não é que Eliseu ele fosse construtor. Não é que Eliseu fosse lenhador. Não é que Eliseu ia viabilizar os recursos ou ia fazer a planta da construção. É porque Eliseu é profeta. E como profeta, ele representava a aprovação de Deus. Ele representava a presença de Deus. Ele representava a direção de Deus. Meus irmãos, nós precisamos trazer Deus para a nossa realidade. Abrir o nosso coração com o Senhor. Deus, a minha morada está estreita. Senhor, eu estou vivendo abaixo daquilo que o Senhor planejou. Abrir o coração com Ele. Colocar diante dEle o que você pretende fazer acerca disto. Senhor, eu não quero morada estreita para a minha vida. Eu não quero viver desse jeito. Abrir o coração com Ele, o que você pretende fazer. E então pedir para que o Senhor vá contigo. Lembra que Moisés disse assim? Senhor, se tu fores comigo, eu irei. Se tu não fores, não me deixe dar nenhum passo. Meus irmãos, chamar o Senhor para vir conosco. Deus me acompanhe nesse caminho. Senhor, me acompanhe nesse passo de santificação, nesse passo de avivamento. Me acompanhe nesse processo de um casamento melhor, de uma família restaurada. Senhor, me acompanhe nesse processo de enchimento do Espírito. Vem comigo, Senhor. Vem comigo. Ora, a gente percebe isso em tantas passagens da Bíblia. Havia um casamento em Caná da Galileia. E o que aquele casal fez? Convidou Jesus. Senhor, vem para o meu casamento. Percebe várias situações assim? Chamemos o Senhor para a nossa realidade. Deus, vem fazer parte da minha história. Vem fazer parte da minha situação. Fazer parte da minha angústia, fazer parte dos meus planos, fazer parte das minhas realizações. Olha o que ele diz no final do versículo 2, no início do versículo 3. Serve-te de ires com os teus servos. Oh Deus, serve-te de vir comigo. Serve-te de vir com a minha casa. São lições, são princípios muito preciosos. Então, diante disso, o que vai acontecer? Versículo 4 fala, e foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e gritou, ai meu senhor, porque era emprestado. O que a gente vai aprender aqui? A necessidade que eles tinham era legítima. Os planos deles foram planos sábios. E a maneira como estavam fazendo foi a maneira correta. Trouxeram o profeta para junto. Mas isso não é uma redoma, uma garantia de que não haverá acidentes de percurso. Meus irmãos, entendamos isso. Não é porque nós estamos com boas motivações, não é porque as nossas demandas são legítimas, e não é porque estamos fazendo da maneira certa que não haverá acidentes de percurso. Às vezes, o machado vai cair na água. Às vezes, o machado vai se perder. Às vezes, nós sofreremos prejuízos, nós sofreremos danos. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Não entendamos que passaremos pela vida sem termos nossas angústias. As irmãs de Lázaro mandam dizer, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Na cabeça delas, Lázaro não poderia ficar enfermo. Na cabeça delas, Jesus vem depressa, Lázaro não pode morrer. Entendamos isso. Às vezes Lázaro vai adoecer. E é possível até que Lázaro venha morrer. Às vezes machados vão se perder. Entendamos isso. Na vida haverá dificuldades. Mas, meus irmãos,
esse texto está me dizendo que o machado perdido não precisa ser o final da sua história. Pensa bem nisso. O machado perdido não precisa ser o final da sua história. A gente precisa refletir sobre isso. E nessa reflexão, pense bem, como está o teu machado? Como é que ele se encontra? Lá em Eclesiastes fala que o machado embotado, o machado cego, você precisa ter mais esforço. Então, será que você não está com o machado enferrujado? Será que você não está com o machado cego? Aqui nesse texto, está dizendo que esse machado nem dele era um machado emprestado. E esse machado que era emprestado, estava perdido agora. Esse machado pode significar algumas coisas. Pense bem nisso daqui. O machado é algo necessário para aquela situação. Tentar cortar madeira só com cabo, não tem como. Oh Deus, não dá, com cabo apenas não dá. Então, o machado é algo necessário. O machado é algo precioso. Precioso. Naquela época, não havia a metalurgia que nós temos. Então, arranjar ferro, fundir o ferro, moldar o ferro, era algo muito complicado, algo muito raro. E isso fazia com que o machado fosse caro. Nem todo mundo podia ter um machado, então ele precisou tomar emprestado. Então, o machado é algo necessário, é algo precioso e é algo que está acima das suas posses. O que pode ser um machado na sua vida? Vamos pensar um pouquinho? A sua alma é o seu machado. Sua alma é necessária, porque esse corpo sem alma é um corpo sem vida. Sua alma, ela é preciosíssima. Jesus Cristo disse assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? E a sua alma é algo que está acima das suas posses. Meus irmãos, o que é o machado? O machado é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é o meu machado. É algo necessário, eu preciso ter comunhão com Deus. O homem sem Deus tem um vazio no seu coração, nada pode preencher. O crente sem Deus é um crente sem brilho. Precioso. Nada é tão precioso como a comunhão com Deus. Na tua presença, plenitude de alegria. A tua mão direita, delícias perpetuamente. A comunhão com Deus está acima das minhas posses. Só a graça manifesta no sacrifício de Cristo é que pode me dar essa comunhão. O que é o teu machado? Teu machado é teu casamento, rapaz. Pensa bem. Teu casamento foi algo necessário na tua vida, não é bom que o homem esteja só. Teu casamento é preciosíssimo. Depois de Jesus Cristo, a coisa mais preciosa na sua vida é o seu casamento, é a sua família. E seu casamento está acima das suas posses. Rapaz, olha, não tem riqueza no mundo que pague um casamento falido, que pague uma família desestruturada. Então, pensa bem nisso. O que é o teu machado? E sabendo o que é o teu machado, como é que esse machado está? Como está a tua alma? Como está a tua comunhão com Deus? Como está o teu casamento? Como está a tua família? Reflita acerca disso. Tem casamentos que estão enferrujados. O machado embotado, você precisa fazer mais força. Casamento enferrujado, para fazer dar certo, precisa ter força. Tem comunhão com Deus que está enferrujada, talvez você não sabe a última vez que você abriu seu coração com o Senhor. Como é que está isso? Tua alma talvez esteja esquecida. Então, meus irmãos, o que esse texto aqui vai nos levar a perceber é isso. Às vezes os machados se perdem. Mas olha, o machado perdido não precisa finalizar a tua história. Daí a necessidade da intervenção de Deus. Observe que até aqui o profeta estava só presente. É agora que o profeta vai agir. Quando nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas angústias, a morada está apertada. Quando nós compartilhamos com Deus os nossos planos, os nossos desejos, quando nós nos esforçamos por isso e pedimos a companhia do Senhor, o Senhor intervém,
sempre que houver uma necessidade real. O Senhor se faz presente. Eu tenho visto muito machado flutuando no meu ministério, na minha vida. Eu tenho visto casais sendo restaurados. Tenho visto almas sendo salvas. Eu tenho visto comunhão com Deus sendo restaurada. Meus irmãos, o Senhor intervém. E veja como é que vai ser a intervenção do Senhor. Veja bem, no versículo 6, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Onde caiu? Quer dizer, o homem de Deus vai fazer uma pergunta àquele homem, que como homem de Deus poderia dizer, caiu aqui. Deus poderia mostrar para ele. Mas Deus pergunta ao homem, para o homem refletir. Rapaz, onde é que teu machado caiu? Onde é que está a realidade do problema? Onde é que você se perdeu na sua caminhada? Às vezes, pensando no casamento, o machado se perdeu na falta de respeito. Foi ali que o machado se perdeu. Os dois pararam de ter respeito um pelo outro. Talvez o machado se perdeu nas palavras duras, nas palavras ásperas, falta de carinho, falta de afeto, falta de cumplicidade. Talvez o machado se perdeu na tecnologia, o cara passa mais tempo com o celular do que com a esposa passa mais tempo com o celular do que com o marido. Talvez o machado se perdeu nos jogos de game. O marido chega em casa e vai lá jogar game, seja no computador, seja no seu PlayStation. Talvez é ali que o machado está se perdendo. Onde é que o machado caiu? Sua comunhão com Deus, talvez a sua comunhão com Deus está se perdendo no excesso de atividade, nas coisas que a sua carne gosta. Talvez o machado se perdeu porque tem tempo para tudo, menos para o Senhor. Onde é que o machado caiu? Reflita acerca disso. É o que Eliseu está perguntando, porque a depender da resposta, é ali que virá a intervenção. É ali que virá o agir do Senhor. Pergunte-se, onde é que o seu machado se perdeu? Onde é que o seu machado caiu? O Senhor, Ele quer fazer esse machado flutuar. O Senhor quer trazer esse machado de volta. O Senhor, Ele tem poder para intervir, e Ele intervém quando o povo de Deus se volta a Ele verdadeiramente. Fala com Deus. Ai, Senhor, cadê meu machado? Esse machado é importante para mim, esse machado é emprestado, foi o machado que o Senhor me deu. Eu preciso apresentar esse machado para o Senhor. Deus, me ajuda a restaurar o meu machado, me ajuda a recuperar o meu machado. Fala com ele, Deus, eu estou apenas com um cabo. Eu estou apenas com um cabo e com esse cabo não dá para eu fazer nada. Olha, meu casamento, eu estou apenas com um cabo. Eu não estou conseguindo amar, não estou conseguindo ser amado. Minha caminhada com o Senhor, eu estou apenas com um cabo. Falar das coisas espirituais para mim é algo tão distante, é algo tão sem significado. Está só um cabo, Deus. Restaura meu machado. Restaura a alegria da salvação. Me faz ter de novo o primeiro amor. Fala com Deus. E Ele vai te perguntar, onde foi que o machado caiu? Finalizando, observa o que acontece. Versículo 6, né? Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então, Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o machado. Olha só, mostrou ele o lugar. Está tudo associado com onde o machado caiu. Nós precisamos mostrar o lugar. Nós precisamos abrir o coração. Precisamos admitir, precisamos confessar. Por que machados se perdem? Por que machados caem? Talvez pela inabilidade de quem manuseia o machado. Talvez ele nem sabia como manusear o machado, e no que está ali cortando, no estaque ali cortando, a mão estava suada, a mão estava escorregadia, e nisso daí o machado se soltou, com cabo e tudo. Possibilidade. Inabilidade de quem manuseia o machado. Talvez a negligência de quem manuseie. Não é falta de experiência, é tão somente negligência. Talvez ele tenha percebido que o machado estava ficando folgado no cabo. Ele foi percebendo que o machado estava frouxo. Mas mesmo assim, ele negligente, ele continuou. E no que ele continuou, numa das vezes que ele puxou o machado,
Já estava frouxo, já estava folgado, o machado se soltou. Meu irmão, percebe? Tem casamentos que vivem dificuldade por inabilidade. Não aprenderam a vida a dois. Não aprenderam a lidar um com o outro. Precisa haver um aprendizado aí. Talvez seja por negligência, sabe o que precisa ser feito. De repente não sabe como fazer, é inexperiente, mas sabe o que precisa ser feito, mas é negligente. Não se esforça de fazer aquilo que sabe que precisa fazer. Meus irmãos, nós crentes, tem alguém que não sabe que o marido precisa amar a esposa? Sabe, está sendo negligente. Tem alguém que não sabe que precisa santificar a sua mulher? Sabe, está sendo negligente. Tem alguém que não sabe que precisa realmente ser o sacerdote? Sabe, mas está sendo negligente. No caso da mulher, tem alguma mulher que não sabe que precisa ser auxiliar do seu marido, ser a glória do seu marido? Tem algum casal que não sabe que precisa se esforçar para viver um casamento melhor? Sabe, mas é negligência. Negligência. Então, está dizendo que ele mostrou o local. Mostra para o Senhor, mostra para o cônjuge, mostra onde é que está errando, onde é que precisa acertar, onde é que precisa melhorar. Aqui, meu irmão, precisa haver confissão, precisa haver humildade. E como é que termina? Diz que Eliseu, ele corta um pedaço de pau e ele lança naquele mesmo lugar. Naquele mesmo lugar. Veja, aqui é princípio. Rio é correnteza. Então, quando a gente lança ali no lugar, não vai ficar naquele lugar. É só um princípio que o texto está nos dando. Estava na praia com a minha esposa e no local que a gente estava, as ondas eram mais fortes no final da tarde. E ainda que a minha esposa estivesse no raso, os óculos dela caíram. Mas as ondas estavam tão fortes que eu fui procurar o óculos uns 30 metros depois. E encontrei o óculos. Quando eu fui pegar, as ondas levaram de novo e o óculos se perdeu por definitivo. O que eu estou dizendo com esse exemplo? Que quando fala assim, lançou naquele lugar, não é uma coisa assim que a gente vai dizer que é literal. Aqui é um princípio. Um princípio. Quando fala naquele lugar, não é que o machado estivesse ali mesmo, não. As ondas, de repente, a correnteza já devia ter levado para algum lugar. A madeira que Eliseu lançou. Não, no sentido literal é isso. Mas o princípio é onde foi que o machado se perdeu. Eu tenho que abrir o coração sobre onde está o problema. E Eliseu, quando lança a madeira ali, é porque Eliseu está ensinando que para o machado ser recuperado, precisa tratar a raiz do problema. Precisa ser ali. Para que o Senhor intervenha e faça o sobrenatural. E faça o milagre. Meus irmãos, se o machado está aqui, não tenta procurar um machado 2 quilômetros de distância, não. Se foi aqui que começou o problema, é aqui que o problema tem que ser tratado. É aqui onde nós precisamos da intervenção do Senhor. Como é que termina a história? Versículo 7. E disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. A história termina com restauração. A história termina com a certeza de que a intervenção de Deus é real. Meu irmão, isso nós precisamos trazer de volta para a nossa vida. Nosso Deus é o Deus que intervém. Deus faz o impossível. Humanamente falando, o machado não flutua, mas com a intervenção de Deus, olha, água vira vinho, pão se multiplica, cego enxerga, aleijado anda, mortos ressuscitam com a intervenção de Deus, até o machado flutua. Meu irmão, com a intervenção de Deus, a sua vida se torna uma vida vibrante, cheia do Espírito de Deus. Com a intervenção do Senhor, o seu casamento se torna um casamento melhor, sua família se torna uma família consagrada. Clamemos pela intervenção de Deus, nos esforcemos pela intervenção de Deus, e que em nome de Cristo, cada um de nós possa desfrutar da intervenção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela atenção de vocês. Que essa palavra, de alguma maneira, tenha sido um incentivo no seu coração. E que cada um de nós possa testemunhar em algum momento de que o nosso machado flutuou em nome de Jesus. Termino agora a minha palavra,
Só quero lembrar mais uma vez, domingo agora teremos nossa transmissão online no horário normal, pela manhã, 10h15, e pela noite, às 19 horas. Mas será apenas a transmissão, porque nós não teremos culto público. Nós não estaremos reunidos aqui na igreja. Um carinhoso abraço a todos vocês. Continue nos ajudando com assistência às nossas transmissões. Deus ricamente abençoe o seu povo. Vamos orar. Amado Pai, obrigado, porque o Senhor realmente tem sido conosco. Obrigado pelas tuas intervenções. Obrigado, Pai, porque o machado flutuou na minha vida no dia que Cristo entrou no meu coração. Obrigado porque hoje eu sou uma nova criatura. Senhor, continua fazendo com que machados flutuem no meio do seu povo, abençoando, restaurando e intervindo, Pai. Seja conosco. Mais uma vez pedimos pela nossa cidade e lembramos do nosso prefeito que está em São Paulo, em tratamento médico, traz cura sobre ele. Lembramos da nossa prefeita em exercício aqui, da sabedoria a ela. Seja com o nosso estado, Pai, tem misericórdia. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Um carinhoso abraço ao povo de Deus. Até mais.